Uma vez eu li um artigo, até interessante, do cara falando sobre o salário emocional. Existe o salário legal, que você hein? recebe, que é financeiro, existe o salário emocional. O que aquela empresa, ela te dá, quando você é colaborador dela, por que é bom você ficar lá? Porque o que acontece? Muitas vezes o cliente paga um bom valor, Sim. mas o que ele cobra do emocional do seu time é muito mais alto. Então, por exemplo, algumas coisas que talvez contabilidade faça para essa câmera aqui pode estar passando e que seja legal avaliar. Cliente que não respeita prazo, nem prazo das coisas que ele precisa te mandar, nem prazo para você responder e fazer o que ele pede. Cliente sempre pede aquilo que sempre quer algo que não está no contrato. E se você falar que vai cobrar, o cliente reclama e fala que vai embora. Ou seja, o cliente que vive ameaçando. Cliente que vira e mexe, fala que vai chamar jurídico para reunião, como se fosse a única empresa do mundo que tivesse advogado, como se tivesse 10 vezes mais dinheiro do que para poder pagar o advogado que quisesse, e o cliente fica nessas ameaças. O cara é desse tamanho e acha que é o rei. O cara sempre pede muito mais do que contratou. Desrespeita o time. Mal educado. Sim. Grosso sem educação, folgado. E chega na hora que, infelizmente, tem que fazer o que com o cliente? Demitir o cliente. Exatamente. Tem muitas vezes que já aconteceu casos com a gente de eu falar com o cliente, olha, todo o nosso time se reuniu e se dedicou extremamente para fazer esse conteúdo ou prestar esse serviço para você. Porque, quando, por exemplo, um conteúdo que a gente vai produzir, falando da nossa rotina aqui, não envolve só um profissional que senta e escreve um conteúdo. Envolve um analista de SEO que faz o planejamento, envolve o redator que produz o conteúdo, envolve o revisor que revisa o conteúdo, envolve o coordenador que faz a revisão SEO e a finalização e entrega desse conteúdo. Então, só aí você já tem 4 pessoas nessa operação. Não é uma pessoa sozinha que senta e tá na casa dela ali em 10 minutos. A receitinha do miojo no meio do conteúdo e entrega. Isso não acontece. E a gente já teve casos aqui do time se dedicar e ficar 2 dias exclusivamente para um cliente. E aí o cliente não... Quando a gente entregar tudo, o cliente fala assim, vocês fizeram só por fazer, só para cumprir tabela. E aí eu tenho que frisar, eu como a responsável pelo time aqui, eu tenho que valorizar o meu time também. Lógico. Todo mundo se dedicou, todo mundo se esforçou, todo mundo correu atrás, todo mundo deu o seu melhor para aquilo e o cliente não quis ver valor e, pelo contrário, ele falou mal do conteúdo, falou mal das pessoas que produziram aquele conteúdo. Isso não é o tipo de cliente que eu quero aqui. O cliente pode criticar qualquer coisa relacionada ao trabalho. Lógico. Mas ele não pode entrar no pessoal de ninguém. Não. Ele não pode entrar no pessoal das pessoas, da vida das pessoas, de rede social. Então, são alguns indícios de um cliente tóxico que ele tem que ser eliminado. Aquele cliente que infelizmente, isso não é uma coisa legal, mas que o time dá ufa, graças a Deus, quando o cara vai embora.